Bem, como vocês conseguem ver, eu estou aqui no quintal da minha casa porque eu precisava de um espaço bem tranquilo, bem zen, para falar com vocês sobre um assunto extremamente importante e atual, que é a previdência. Sim, não é um hábito comum entre os brasileiros pensar na previdência, na aposentadoria a longo prazo. Porém, esse é um fator essencial para quem quer alcançar a tão sonhada estabilidade financeira no futuro. Não é novidade para ninguém que a população brasileira está amadurecendo, seguindo os padrões, de países já desenvolvidos, mas a gente precisa avançar muito ainda na questão de pensar a aposentadoria a longo prazo. Para ajudar vocês nessa questão e em outras tantas, eu vou chamar meu amigo e economista Wilson Cirilo. Cirilo, conta pra gente como que foi o seu processo, o processo da sua aposentadoria, né? Você se planejou ao longo da sua carreira para chegar até esse momento? Ô Caio, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer o segundo trabalho com você. Nós fizemos anteriormente um trabalho sobre a aposentadoria e hoje nós voltamos ao tema de uma maneira bem específica, direcionado a colegas do Banco do Brasil. Ô Caio, o que eu poderia dizer é o seguinte, faltando uns 3 anos para que eu tivesse direito a me aposentar, eu comecei a pensar como seria a minha vida pós-aposentadoria. O que eu gostaria de fazer depois que me aposentasse? Qual o propósito que eu poderia firmar para a minha vida pós-aposentadoria? Por quê? Porque eu tenho lido muitas coisas sobre gerontologia, e gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento humano baseado em suas necessidades emocionais, físicas, sociais. Então, olha só, eu comecei a vislumbrar uma situação que talvez não fosse muito cômoda para que eu pudesse continuar vivendo e trabalhando. Então, com isso daí, eu fiz um estudo sobre a aposentadoria e consegui firmar, no meu ponto de vista, qual seria a aposentadoria ideal para que eu pudesse viver com qualidade de vida, saúde e com a mente produtiva e poder ajudar as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fiz vários cursos na área de treinamento, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Trabalhei durante 2 décadas na Universidade Corporativa do Banco do Brasil e, por outro lado, montei uma rede de relacionamento fora do Banco do Brasil. Porque o que acontece? Quando você aposenta, as pessoas elas se distanciam de você. Se você tiver uma equipe de 200 pessoas, pouquíssimas pessoas continuarão a conversar com você. E isso, dependendo da maneira que você administre, ela pode gerar alguns problemas existenciais, uma frustração, uma ansiedade e uma depressão. Então, começar a refixar um propósito pós-aposentadoria foi a grande sacada que eu fiz para a minha vida pós-aposentadoria. Tanto é que hoje eu falo tranquilamente que a aposentadoria é um propósito, é um projeto, é um processo e não uma mera decisão. Porque você tem que pensar na parte financeira, você tem que pensar na parte física, você tem que pensar na parte social e emocional. E a gerontologia me trouxe essas respostas. Então, a partir disso, eu encarei como tudo sendo um grande processo. Seria o processo de fixação de um novo propósito para a minha vida, que poderia conciliar uma série de interesses e me trazer felicidade, paz e realização. E foi isso que estou conseguindo atualmente. Cirilo, eu queria que você contasse pra gente também o que mudou na sua vida após a aposentadoria. Tudo, tudo. O que acontece? A aposentadoria é composta por fases. A primeira fase chama-se lua de mel. Essa lua de mel aconteceu no dia seguinte à minha aposentadoria. Eu acordei, eu não tinha o telefone, eu não tinha mais o CISBB, eu não tinha a equipe que eu coordenava, eu não tinha nada. Então, a partir desse momento, eu falei assim, agora eu irei fazer tudo o que eu quiser. Pronto, comecei a visitar, comecei a viajar, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Eu tinha tempo disponível para todas essas coisas. Aí veio, passei com 3, 4 meses depois, aí começou a me dar uma certa reflexão em cima desse processo. Por quê? Os amigos que até então tinham, não ligaram mais. As facilidades que eu tinha, eu já não tinha mais. O status dentro da empresa que eu possuía, já não possuía mais. O e-mail corporativo, já não possuía mais. Então, todas as coisas que eu estava acostumado há 30 e tantos anos, elas acabaram.
e eu tive que me redescobrir. Então, a partir dessa fase de lua de mel, eu comecei a pensar, será que esse momento foi um momento perfeito para a minha aposentadoria? Foi uma fase chamada negação. Olha só, aí passou mais um pouquinho, eu comecei a administrar essas coisas, aí veio uma fase que foi uma fase reflexiva muito difícil. Eu falei assim, será que eu deveria ter me aposentado mesmo? É uma fase inquisitiva. Será que eu deveria ter me aposentado? Será que eu não podia ter esperado mais um pouquinho? Então essa fase é uma fase assim um pouquinho dolorosa, porque você começa a questionar uma decisão irreversível e para tentar justificar uma série de coisas. Então nesse período o que aconteceu? Eu consegui visualizar várias ações que eu poderia fazer e desenvolver no sentido de repaginar e criar outro propósito, coisa que eu falei com vocês que eu comecei a trabalhar há 3 anos atrás. Então abriu uma perspectiva para ser debatedor em televisão, abriu uma perspectiva de escrever a minha experiência no blog, havia uma perspectiva de eu me tornar um youtuber, né? E abriu uma perspectiva muito interessante de ajudar as pessoas através de consultoria. Então, eu me realizei através desses 4 pontos. E com isso, realmente, o que eu fiz? Eu coloquei um outro propósito na minha vida, virei finalmente a chave e hoje tudo tem significado. Hoje eu trabalho com filantropia, eu sou reitoriano, eu procuro ajudar as pessoas anonimamente, eu procuro dar consultoria até gratuitamente às pessoas que não podem pagar, no sentido de melhorar a vida das pessoas, abrir a mente das pessoas e mostrando que existe sempre uma perspectiva. E essa perspectiva é você que deve procurá-la, é você que deve encontrá-la e é você que deve construí-la. Então foi isso que eu consegui fazer pós a aposentadoria. Cirilo, durante muitos anos você trabalhou no maior banco da América Latina, que é o Banco do Brasil, e recentemente aconteceu um episódio que me chamou muita atenção, que foi o desligamento voluntário de mais de 5.000 profissionais. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona esse processo. Ô Caio, a sua pergunta é muito interessante. Como é você vivenciar um processo que a empresa te abra uma oportunidade para que você deixe a empresa com incentivo financeiro. Primeiramente, o que eu afirmo para você a partir da minha vivência é um processo bem doloroso. Por quê? Porque, embora seja uma oportunidade, é um sinalizador que você pode abandonar a empresa, você está sendo premiado financeiramente por isso, mas por outro lado você pensa, talvez eu esteja saindo da empresa de uma forma que eu não pensava que fosse. Porque a empresa que nós trabalhamos, eu entrei nessa empresa em 83. E eu tenho amigos leais desde 1983. Nós trabalhávamos como se fôssemos uma grande família. Logicamente, nós tivemos crises, nós tivemos ajustes organizacionais, e esse sentimento de família e união, ele dissipou através assim, de um elo mais competitivo. Mas hoje os meus grandes amigos são amigos que eu cultuei da década de 80. Olha que coisa interessante. E quando você entra numa lista aqui de pleiteando a saída, a cabeça fica a mil, você fica angustiado, você fica com medo, você tem assim, algumas reflexões, será que o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família, será que eu conseguirei sustentar minha família devidamente? É porque a nossa empresa, ela tem 2 elos bastante claros dentro da previdência complementar. Nós temos um pessoal mais antigo e nós temos um pessoal mais novo. O pessoal mais antigo, a situação ficou mais fácil para eles. E para os mais novos, a questão de remuneração dentro do plano de aposentadoria, ela é um pouco mais delicada. E a maioria desse pessoal, dos mais antigos, eu falo dos mais antigos, no qual eu me incluo, é o seguinte, eles já têm tempo de aposentadoria pelo INPS. Os mais novos não têm isso. Então são 2 coisas que tem que se pesar. Primeiro, é a questão da nossa caixa de previdência e a questão
do fator previdenciário no INPS. Porque se você pega e sai com e tem um desconto de 10, 20, 30, 40% em cima do benefício máximo do INPS, aparentemente é pouca coisa, mas você tem que lembrar que isso daí é para toda a vida. E as alterações na lei da Previdência, ela deixou claro, você pode aposentar por idade desde que você complete uma certa pontuação. E a outra forma, existe o fator previdenciário. Então isso daí você tem que sopesar muito e tomar uma decisão clara. Olha, você pretende continuar trabalhando? É uma questão importante. Você pretende continuar trabalhando no setor financeiro? É outra questão importante. Se você pretende continuar trabalhando no setor financeiro, por que você está aderindo a isso, então? Então, essa reflexão, ela gera muita dor e muita ansiedade. Nós temos um trabalho junto à plataforma UD, existe um treinamento que nós desenvolvemos, ele fala que a aposentadoria é uma simples decisão ou é um processo. Ele tem um e-book, ele tem vídeos explicativos e ele custa assim, um valor bem ínfimo. Inclusive, eu vou colocar por R$20 durante o mês para esse pessoal, vou colocar nos grupos de trabalho sobre isso, no sentido de mostrar a nossa experiência, a nossa vivência nesse sentido. Realmente, as coisas farão sentido se você criar um novo propósito. E esse material, ele ajuda você a fazer essa reflexão. Se você sai e vai assistir televisão, você terá uma vida sedentária. Essa vida sedentária, ela pode te levar a problemas de saúde. Esse problema de saúde pode abalar a sua estrutura financeira. A sua estrutura financeira abala o seu convívio familiar. Então, isso tudo fica interligado e é muito importante que você tenha uma visão isenta, uma visão séria desse processo. Por isso, eu convido a todos que irem até a plataforma Udemy, que lá o material está disponível para download. Cirilo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade dessa conversa e também de levar até a população o conhecimento a respeito desse assunto que está intimamente relacionado ao futuro de todos. Então a gente se vê numa próxima. Caio, agradeço a oportunidade de ter falado com colegas. As suas perguntas, como sempre, são sempre muito inteligentes e com certeza esse material irá ajudar no sentido de promover uma reflexão e busca de orientação séria, segura e profissional sobre essa questão da aposentadoria. Lembre, no dia seguinte, você perde seu status. No dia seguinte, a sua secretária não te liga, os seus amigos não vão te ligar. E com o passar do tempo, essas pessoas vão se distanciando. Eu trabalhei em pequenas equipes, eu trabalhei em equipe com 5 pessoas, eu trabalhei com 70 pessoas, eu trabalhei em equipe com quase 300 funcionários e realmente tem alguns que ainda mantêm contato comigo, mas existe um distanciamento natural e nem todo mundo sabe como conduzir essas coisas. Agradeço a oportunidade, boa aposentadoria, excelente qualidade de vida, cuide do seu corpo e da sua mente e sejam bastante felizes. É um desejo de Wilson Cirilo. Um grande abraço, sucesso, paz e tranquilidade.